Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Queria compartilhar com você a vida de 3 personagens bíblicos e receber uma direção de Deus. Você quer receber uma direção de Deus nessa noite? Você quer? Fala assim, então, levanta sua mão para o céu, fala assim: Espírito Santo de Deus, fala comigo. Fala, usa a boca do bispo Paulo como instrumento de Deus para a minha vida. Eu o recebo como palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Hoje pela manhã nós pregamos sobre Abraão, e a partir do mês de março, os cultos da manhã são diferentes do culto da noite. Nós temos uma palavra na manhã e uma palavra para de noite, e a palavra da manhã é uma palavra mais direcionada para o ensino, e nós falamos sobre Abraão, quando recebe os 3 anjos lá, quando eles passam na porta da sua tenda, a primeira reação de Abraão foi se prostrar, reconhecendo que aquilo vinha de Deus. Se tem uma necessidade que você precisa ter na sua vida, é saber o que vem de Deus. Se você reconhece o que vem de Deus, Deus vai se revelar a você. Abraão se prostra com temor, manda Sara preparar bolo, água fresca, manda matar um boi. Eu sempre me surpreendo com as coisas de Deus, né? A gente lê a Bíblia e fala assim: Abraão mandou preparar bolo e tal, e preparou um novilho. Quanto tempo demorou esse negócio, querido? Quanto tempo os homens ficaram na frente da tenda de Abraão? Abraão chamou um dos seus funcionários lá, tinha muitos, né? Centenas de funcionários. Aqui, fulano, ô Zé, vem cá, Zé, pega um novilho lá, o melhor que tiver. O Zé chamou lá o outro lá, o João, correram lá, qual que tinha, o patrão mandou pegar o melhor. Quanto tempo demorou isso? Aí acharam lá o melhor, levaram, mataram, abateram, tiraram o couro, prepararam a carne, colocaram passar, e os homens lá, esperando. Por que os homens esperaram? Porque para Deus não tem tempo, querido. Eles vinham do céu. Deus é eterno. Para Deus não tem diferença se é um dia, se é 2 dias, se é 5 dias, se é um mês. Podia ficar lá o tempo que tivesse que ficar. Aquilo era um assunto da eternidade. Deixa eu te falar, querido, um culto ao Senhor é assunto da eternidade. Estar diante de Deus é assunto da eternidade, não é assunto da terra. Não tem tempo. E só aconteceu porque Abraão reconheceu o que vinha de Deus. A primeira postura definiu o restante. Deixa eu te falar, a primeira postura que você tem diante das coisas de Deus vai definir o que Ele vai falar com você. Se você recebe a palavra de Deus como palavra de Deus, Deus fala contigo. Se prostre diante da poderosa palavra de Deus. Se prostre diante de Deus, que você vai receber algo precioso na sua vida. Foi tão preciosa essa atitude de Abraão, que Deus, conversando com os anjos, fala assim: conta ou não conto para ele o que eu estou para fazer? A palavra de Deus fala que aqueles que temem ao Senhor receberão a revelação dele. As coisas serão reveladas àqueles que temem a Deus. E ele só fica sabendo o que estava para acontecer, e só salva a sua família, Ló, a sua esposa, que depois resolve dar uma olhadinha para trás lá, e suas filhas, porque ele temeu a Deus. Tema ao Senhor. Quero falar com você sobre essas 3 personagens, então, que Deus colocou no meu coração para essa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Verso 38. Vamos ler a partir do 35 para poder pegar o contexto. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, verso 35, fala assim: o anjo respondeu:
O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Só até aí. Nossa primeira personagem é Maria. Maria, mãe de Jesus, Maria, esposa de José, Maria corajosa, Maria intrépida, Maria ousada, Maria nova, Maria jovem, cheia de coragem para enfrentar Deus, para enfrentar os propósitos de Deus. Maria recebe uma visita do anjo agora, e o anjo fala para ela assim: você vai engravidar do Filho de Deus. E ela fala: seja assim com a tua serva, como você disse. Que coragem, que disposição, que intrepidez, que ousadia dessa jovem moça. E eu queria falar um pouquinho sobre Maria com você, esse primeiro personagem. Por que que Deus escolheu Maria? Por que que Maria foi a escolhida do Senhor? E Deus falou tão forte comigo sobre isso, Deus mexeu tanto comigo, porque todos nós queremos receber de Deus, amém ou não amém? Você quer receber de Deus também? Não? Eu quero. Você quer ouvir de Deus, você quer ter de Deus, nós também queremos, eu também quero. Maria teve um filho de Deus no seu ventre, mas por que Maria? O contexto aqui é que Maria está desposada de José, Maria está noiva, é um processo de noivado, você sabe disso, eu sei, estou só te relembrando. Maria está na casa da sogra, Maria está sendo avaliada pela família de José, se ela poderia ser a esposa de José. Ela não está casada ainda, ela está desposada, noiva. Maria agora está recolhida, escondida, separada. Maria agora não podia se expor tanto, porque agora ela tinha uma promessa de casamento, um noivo a iria levar embora para sua casa, e ela estava ali nesse momento de decisão na vida. A qualquer momento José podia falar: Maria, não é você, você não serve. A família de José podia falar: você não serve, Maria. Ela está vivendo um momento extremamente estressante na sua alma, mas ela continua resguardada, separada, acolhida, e por causa dessa posição de Maria, Deus a encontra e expõe toda o seu plano através da sua vida. O que Deus falou comigo? Apesar de ser uma personagem feminina, essa palavra não é para as mulheres, essa palavra é para todos. O que o Espírito Santo de Deus ministrou na minha vida? Nós estamos vivendo um tempo de exposição muito forte, querido. Nós estamos vivendo um tempo de exposição, de divulgação, de um excesso muito forte de imagem. E ainda assim estamos desejosos que Deus nos encontre. Eu sinto muito forte falar isso para você, eu me sinto cheio do Espírito Santo de Deus, para te falar algumas verdades muito fortes, que vêm da parte de Deus. Toda vez que você se expõe demais, querido, você perde a oportunidade do Senhor te expor. Toda vez que você se coloca demais, você toma um lugar que Deus quer ter na sua vida, dele te exaltar, dele te apresentar, dele dizer para o mundo quem é você nele. Isso é muito sério. Eu estava hoje à tarde pensando sobre isso, e o Espírito Santo de Deus falou comigo muito claramente. Um excesso de exposição daquilo que deveria ser privado. Nós não conseguimos sair hoje, ter um domingo, a maioria, né? A grande maioria, talvez não é o seu caso, me perdoa,
por você estar ouvindo isso talvez. Mas a grande maioria não consegue sair um domingo da sua casa sem registrar uma foto, sem expor nos stories, sem colocar um recadinho dizendo, debeste alguma coisa, final de semana maravilhoso, eu e meu amor. A gente não consegue ter um momento na nossa vida privada, porque existe uma necessidade incontrolável de exposição. E aí nós vamos expor a nossa família, vamos expor os nossos momentos mais ricos, mais preciosos, de comunhão, de alegria, de contato. Nós vamos expor o nosso corpo. Não tem nada mais privado do que o nosso corpo, querido. Não tem nada mais meu do que o meu corpo. Mas por causa do sistema, por causa da manipulação da alma, a gente se deixa levar e permite-se expor o que nós temos de mais precioso para receber um like, um elogio, uma palavra. Deixa eu te falar um negócio, querido. Quando os seus ossos não eram encobertos, o Senhor já sabia como é que era o seu corpo. O seu corpo foi o Senhor que fez, ninguém mais precisa ver. E se tem alguém que tem que testemunhar sobre o seu corpo para ser templo do Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Para de buscar esse frenesi de exposição, porque você vai perder a oportunidade de Deus te honrar como honrou Maria. Maria foi honrada e se tornou a mãe do próprio Jesus. Talvez Deus tenha sonhos tão preciosos para você. Talvez Deus tenha projetos, e Ele tem, porque a palavra dele diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e os pensamentos dele são muito maiores do que os seus, que os pensamentos dele são pensamentos de vida e não de morte. Então os pensamentos deles são muito maiores do que o nosso, tem projetos muito maiores do que o nosso, mas talvez não esteja acontecendo na sua vida, porque você precisa se recolher, você precisa se esconder, você precisa dizer: Deus, eu estou aqui para Ti. Você precisa se expor em outro lugar, você precisa se expor a outra pessoa, você precisa se expor ao Pai, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Você não precisa expor o seu corpo para isso, precisa expor as suas feridas, as suas necessidades almáticas, as suas guerras interiores. Você precisa se preparar para estar diante do rei, para se entregar para ele, como Esther fez, que se preparou por um projeto, salvar o povo de Deus. E quando o Assuero a recebe, quando o Assuero a chama, ela diz: eu vou estar na presença do rei, se morrer, morri, mas estou pronta. Me recolhi para me preparar, me recolhi para me preparar para fazer algo em Deus. Eu me torno agora, Esther tem essa característica, Hadassah, Esther é a mesma pessoa, tem essa característica de libertadora como o próprio Jesus. Ela foi a mulher que se levantou para libertar um povo, mas antes de se levantar, ela precisou se esconder, se reservar. Homem, se reserve, reserve a sua casa, reserve a sua família, reserve a sua esposa, reserve a sua casa, a sua casa física mesmo, aquilo aonde você mora, reserve, não ponha isso para todo mundo ver. Deixe que pessoas que realmente façam parte do seu ciclo de amizade, pessoas que oram com você, que torcem por você, que te amem de verdade, possam celebrar as suas conquistas, possam celebrar aquilo que Deus tem te dado, possam chorar com você lágrimas de alegria, dizendo: que bom que você chegou lá. Quanto mais você se expõe, querido, mais acusação vem sobre a sua vida, mais dedos vão apontar para você, dizendo: está vendo lá, como é que conseguiu, como é que faz, como é que não é.
É tempo de você se reservar para Deus. Eu sei que é uma palavra dura. Eu pedi para Deus, falei, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer. Reserve o seu corpo. Nós não somos uma igreja de uso e costumes. Eu nem prego sobre isso. Conversamos com um casal essa semana, e uma das perguntas foi: quais são os usos e costumes da igreja? Eles queriam se unir à igreja. Foi o nosso uso e costume é orar para que o Espírito Santo de Deus seja o suficiente para dizer para você o que você pode e o que você não pode. Que o Espírito Santo de Deus seja tão amante seu, tão próximo a você, que você saiba o que vai envergonhar, ele não vai, porque ele está contigo. Eu sei que é difícil, mas eu só posso agradar um Senhor. A palavra de Deus fala que eu não posso agradar dois senhores. Hei de chatear um e agradar ao outro. Queira agradar só o Senhor dos senhores. Peça ao Espírito Santo de Deus e fale com você. Bispo, o senhor está falando isso porque tem razão, ou é só uma... Não tem razão, querido. Não vou ficar em cima do muro, não. Tem razão de ser. Muita exposição no meio do reino de Deus. Muita exposição desnecessária. E como profeta, como aquele que está sobre a unção de Elias nesses últimos dias, eu estou dizendo para você, se reserve. É mais bonito, é mais proveitoso, e é o lugar onde Deus te usa. É isso. Maria então agora recebe uma palavra de Deus, e ela fala, olha, eu quero. A santidade de Maria, a separação de Maria a faz ser elevada ao nível maior de uma mulher, ser aquela que carregou o Filho de Deus. Nenhuma mulher pode ser comparada a Maria. Maria carregou o próprio Cristo, o Messias, o Senhor das nossas vidas. Foi ela que foi escolhida, porque ela estava em santidade diante do Pai, diante do Rei. Santidade, separação. Não dá para fazer tudo que os outros fazem, querido, achando que Deus vai usar a gente. Não dá. Não dá para viver a mesma vida de todo mundo achando que Deus vai usar a gente. Não vai. Deus é santo. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, em santidade, como Ele é santo. O seu Deus é santo, amém ou não amém? O meu Deus é santo. E eu tenho pedido a Ele, todos os dias, me permita melhorar, permita ser mais santo. Eu sei que falta muito, me permita, me ensine. A segunda mulher que eu queria falar com você, a segunda personagem dessa noite, queria que você abrisse no Evangelho de João, capítulo 12. A partir do verso 1, nós vamos encontrar outra Maria. Olha que bênção, cheio das Maria hoje, né? Vamos encontrar outra Maria aí, em João, capítulo 12, verso 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. A comida da casa de Maria devia ser boa, né? Que Jesus de vez em quando ele ia lá comer, né? Ela devia cozinhar bem. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetivou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários, e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que nela se lançava. Respondeu Jesus: deixai-a, ela guardou este perfume para o dia do meu enterro, pois vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Só até aí. Segunda personagem, outra Maria. Maria agora está recebendo Jesus
ela percebe que está para acontecer algo muito precioso, muito importante na história. Ela pega um perfume muito caro, 300 denários, e ela abre aquele perfume é de nardo puro, uma fragrância que exalava, que tomava todo o ambiente, e ela joga aos pés de Jesus, e ela enxuga com os seus cabelos. Eu queria começar a expor para você essa passagem, pelo lado ruim dessa passagem, que seria Judas, o traidor. Judas, ele avaliou Maria e o acontecimento por si próprio. Deixa eu te falar, querido, todo mundo que critica muito uma coisa, tem dois motivos para ele criticar: ou ele não dá conta de fazer, ou aquilo o incomoda tanto, que é uma dificuldade dele, por isso que ele critica. Dizimista não critica quem dá o dízimo, porque ele é dizimista. Quem critica o dízimo é um não dizimista. O ofertante não critica a oferta, porque ele é ofertante. Critica quem não dá oferta. Estou falando isso porque a questão de Judas era essa, não que eu quero pregar sobre isso, mas o exemplo é esse. As pessoas sempre vão avaliar você por elas próprias. O mentiroso acha que todo mundo mente, o traidor acha que todo mundo trai, o que faz fofoca acha que todo mundo faz fofoca, porque ele avalia os outros por si próprio. E aí você pode estar feliz e pensando assim: poxa, bispo, então eu resolvi meu problema agora, porque quando as pessoas falaram de mim, eu falo assim: você está falando de mim porque você é assim. Espera aí, vamos devagar com a andor aí. Eu estou falando isso para você e não para quem não veio no culto agora. Deus está falando comigo e não para aquele que está distante. O que você tem criticado tanto? O que eu tenho criticado tanto? O que tem me incomodado tanto? Talvez chegou a hora de você fazer um autoexame aí e pensar: por que me incomoda tanto? Por que esse líder me incomoda tanto? Por que esse pastor me incomoda tanto? Por que essa pessoa me incomoda tanto? Por que essa atitude me incomoda tanto? E você pode fazer um autoexame e se libertar disso. Eu contei pela manhã da experiência que eu tive no início do nosso ministério pastoral integral, primeiro encontro de pastores. Eu sempre conto isso porque foi tão marcante na minha vida. A palavra que mudou meu ministério, mudou meu entendimento de ministério, de vida pastoral, foi nesse dia. Apóstolo Davi, um judeu convertido, um judeu cristão, pega o microfone, primeiro encontro de pastores que eu participo, e ele começa a palavra falando todos os nomes de Jesus em hebraico. Depois ele fala os nomes de Deus em hebraico, depois ele ora em hebraico, depois ele fala alguma coisa em grego, e ele dá uma aula de hebraico e grego, e aquilo foi me incomodando. Eu fiquei pensando: por que esse cara tem que fazer isso tudo? Por que esse cara tem que gastar tanto o hebraico dele? Não poderia só chegar aqui e pregar? Está querendo se mostrar, sentado numa cadeira terceira fileira mais ou menos. Esses dias eu vi um vídeo, minha cabecinha lá, eu falei: Jesus, que vergonha. E aquele homem começa a pregar, e a pregação dele, o título era A Igreja Radassa e a Igreja Vasti. E Deus começa a desenrolar o rolo, e aquilo foi me tomando de um temor tão grande, aquela palavra foi enchendo o meu peito, e eu fui envergonhado por ter julgado aquele homem, porque ele era um daqueles anjos que Abraão viu passar na frente da tenda dele, mas eu não me prostrei diante da palavra de Deus, eu não o reconheci. Eu podia ter reconhecido Deus na vida dele, mas aquela postura me incomodou a ponto de eu rejeitar aquela palavra. Mas Deus foi tão misericordioso comigo, que Ele foi me quebrando durante a palavra, e no final eu estava quebrantado, prostrado, pedindo perdão a Deus, e recebendo a revelação de Deus daquela noite. Não tinha nada a ver com Davi. Davi nem sabe quem eu sou, até hoje não sabe. Davi nunca tinha me visto, Davi não tinha nada com isso, o problema era eu, somente eu precisei deixar o Senhor me quebrar naquela noite. Permita que o Senhor te quebre aí, não faça como Judas Iscariotes, não julgue, não resolva dizer: não, por que faz assim, por que faz assado, por que canta 3 músicas, canta 2, por que é desse jeito? Deixa Deus te quebrar.
Seja grato como Maria foi. Tem uma versão da NAA que diz assim: ela deu tudo que podia. Tudo que ela podia, ela deu. Deixa eu te falar um negócio, presta atenção aqui. Enquanto você não puder entregar tudo que você tem para Deus, você não vai ter tudo de Deus. Nós temos tudo de Deus a partir do momento que Deus tem tudo da gente. E tudo meu não quer dizer o meu dinheiro, não quer dizer se eu sou muito ou se eu sou pouco, se eu tenho muito ou eu tenho pouco, não importa, é tudo. Quando a viúva pobre vai ofertar no gasofilácio, e Jesus está do lado observando, ele fala: a maior oferta foi a dela, porque a oferta dela foi tudo. Não tem nada a ver com a quantidade, tem a ver com a disponibilidade do seu coração e do meu coração. Maria não jogou dinheiro para Jesus, ela jogou o que ela tinha tudo de mais precioso. O que fizeram com aquele nada? Depois se recolheram, colocaram na vasilhinha, entregaram para Jesus para ele vender? Não, aquilo se perdeu, querido. Aquilo foi embebecido nos cabelos de Maria, saiu no banho, acabou, passou, não teve nenhum valor financeiro pós. Ninguém se beneficiou disso. Talvez seja por isso que Judas ficou tão escandalizado. Mas aí Jesus dá um testemunho e fala: aonde o evangelho for pregado, Maria será citada, porque ela fez algo precioso diante de mim. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: pelo que você quer ser lembrado? Pelo que os seus filhos vão lembrar de você? Pelo que as pessoas vão falar de você? Qual vai ser o testemunho que darão da sua vida? Qual é a atitude nobre que você já teve diante de Deus? Que alguém possa falar assim: fulano, eu sei quem é aquele, que aquele dia fez isso e mudou a história, eu sei quem é. Sai desse lugar comum, querido, levanta-te, resplandeça, assume o teu lugar de sacerdócio real, de igreja viva, de povo santo, de geração eleita. Assume o seu lugar. E sabe como Maria assumiu esse lugar? Maria assumiu esse lugar com gratidão. Ela não assumiu esse lugar pregando uma grande palavra, ela não assumiu esse lugar fazendo um curso top e aprendendo como é que fazia as coisas. Ela assumiu esse lugar se prostrando em gratidão aos pés de Jesus. O que motivou essa gratidão de Maria? Jesus tinha ressuscitado Lázaro, e aqui diz a palavra que nós lemos, que Lázaro agora estava entre aqueles que se assentou à mesa, se reclinou à mesa com Jesus. Ela olhou aquela cena e falou: foi Ele que ressuscitou, foi Ele que fez o milagre. O que eu tenho de bom aqui? Catou um perfume puro e jogou nos seus pés. O que Jesus tem feito de bom na sua vida, querido? Quem seria você se não fosse Jesus? O que seria eu se não fosse Jesus? Aonde nós estaríamos se não fosse Jesus? E o que Ele tem recebido de nós? Adorar é difícil. A gente canta que adorador é o que sou, adorador é o que sei, adorar é o que sei, adorador é o que sou. Mas se cantar mais de 3 músicas no culto, a gente se cansa e fala: não estou aguentando mais. Mas naquele casamento que você foi convidada até por educação, que nem queria que você fosse direito, você comprou o melhor vestido, o melhor terno, colocou o salto alto maior que você tinha, e ficou 5 horas em pé esperando a noiva chegar, porque precisa sair bem na foto. Mas para Jesus, qualquer coisa serve. Deixa eu te falar, querido, qual que é o seu tudo diante do Pai? Qual que é o seu tudo? Deus está te perguntando nessa noite, qual que é o seu tudo? O que é tudo para você? Deus não aceita nada menos
do que tudo. Caminhando para a gente terminar, eu queria ler com você Lucas 8. Lucas 8, verso 1. Nós vamos falar de outra Maria. Diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e seus discípulos. Maria Madalena, aquela que foi liberta. 7 demônios, pelo menos. Quando ela é liberta, ela passa a servir. Ela vai andar com Jesus. Ela vai financiar o ministério de Jesus. Maria Madalena é figura presente na morte, na ressurreição. Maria Madalena é presente na preparação do corpo. Maria Madalena era amiga próxima de Maria, mãe de Jesus. As duas andavam juntas. Aquela da qual saiu 7 demônios. Fico pensando se Maria Madalena fosse da nossa igreja. E ela veio num domingo. E na hora do convite, ela vem aqui na frente e manifesta aqui os demônios. E nós oramos e ela é liberta. E ela ia ser a Maria que ficou endemoniada. A Maria, nova convertida, a Maria que chegou na igreja. Ah, aquela que ficou endemoniada. Ah, aquela que ficou endemoniada. Ah, aquela que ficou endemoniada. Vi Maria e pastora Carla lá no centro. Pastora Carla está andando com a Maria que ficou endemoniada? Pastora Carla viajou com a Maria que ficou endemoniada? Pastora Carla tem coragem? Porque a gente tem o péssimo costume de não tirar das pessoas o que elas foram. Lembra que eu falei com você que a gente avalia as pessoas por nós? Nós temos o péssimo hábito de não tirar das pessoas o estigma dela, porque nós não cremos que Deus tirou de nós o nosso estigma. Porque quem é liberto, querido, vê libertação no outro. Quem é de fato livre, vê o outro como livre. Quem de fato foi liberto, vai dizer para o outro: você também pode ser, porque eu fui. Quem é liberto pode trabalhar. Quem é liberto pode servir. Pode tocar em Jesus. Pode caminhar com Ele. Pode ser amiga da mãe dele. Porque está livre, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E aí você pode pensar assim: por que você está dizendo isso, pastor? Estou dizendo isso porque as igrejas estão lotadas de pessoas sentadas nos bancos, sem fazer nada, porque não se sentem livres, porque não ficaram livres dos seus estigmas, do seu passado. Mas Jesus morreu na cruz para te libertar, querido, e não tem nada que você tenha feito no passado que pode prender os planos de Deus na sua vida. Não tem nada. Não existe nenhum pecado grande demais que o sangue de Jesus não possa perdoar. O único pecado sem perdão que está escrito na palavra de Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O resto, tudo tem perdão. Sinta-se perdoado, sinta-se livre, receba essa liberdade em Cristo.
e saia do lugar comum que você está, da apatia que você está, e se apresente diante do rei, e diga para ele: agora eu vou caminhar contigo, pode me dar riqueza, pode me prosperar, pode me dar saúde, pode me dar energia, pode me dar povo, que tudo que eu tiver, eu vou usar para te servir. Foi isso que Maria fez. A Madalena, a dos 7 demônios, foi isso que ela fez. Ela serviu, porque ela era livre. Quantos de nós precisamos nos sentir livres para servir? E é tão interessante, né? Porque esses que não são livres para servir, são os que mais criticam. Samuel no louvor, o Winder no teclado. O Winder? O Winder? Podia ser eu e você. Fulano pregando. Fui terça-feira na igreja. O bispo colocou alguém para começar o culto. Fulano? Podia ter sido você. Ele está livre já. E você também já está? Se apresente. Deixa eu te falar, querido, não tem como ter santidade, gratidão, serviço, sem adoração. Tudo isso é envolto em adoração, em reconhecer quem Deus é. Maria aceitou ficar grávida de Jesus porque reconheceu quem Deus era. Maria, irmã de Lázaro, gasta tudo o que podia porque reconheceu quem o Senhor é. Maria Madalena fica liberta e passa a servir a Jesus porque reconheceu quem Deus é. Reconhecer quem Deus é adoração.